descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Oh, 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 oh. O Senhor é minha luz. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Nós não temeremos, nem milhares que se cercam. O Senhor comigo está. Você pode cantar, refrigera? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Oh, 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 oh. Amém, glória a Deus. A igreja pode se sentar? Amém. Amém. Quero dar boas-vindas a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o presbítero Eliezer e o presbítero Vanderlei aqui, e nós iremos nos colocar à disposição para interceder, para orar por aqueles que desejam receber uma oração específica. Queria chamar a dona Isaura também, para termos aqui uma mulher intercessora. Então nós vamos disponibilizar aqui alguns minutos hoje desse culto, para que você possa se deslocar, vir até aqui. Se você quer uma oração específica por algum motivo, você pode dizer aqui baixinho. Nós não temos assim condições de fazer aconselhamento, né? É o pedido de oração e a oração, tá? E nós iremos fazer uma oração específica por você então, combinado? Então quem desejar, nós temos o presbítero Eliezer, o presbítero Vanderlei, a dona Isaura, e eu também ficarei aqui. A quem tiver livre, você pode vir e pedir para estar orando por você. Enquanto isso, o André vai estar dedilhando ali o teclado e nós vamos ter esse momento de intercessão. Tá bom?
convidar a dona Eunedi para já estar aqui e pedir que coloque o hino 246, Ó Rei Sublime, que nós iremos na sequência cantar este hino. Você pode permanecer sentado, mas cante esse hino, né? Com bastante alegria no seu coração, declarando que o nosso Jesus é Rei sublime, Rei majestoso, o Rei que reina em nossos corações. Amém? Senhor Deus, nós entregamos a Ti o nosso culto que começou esta noite neste lugar, crendo que Tu és o nosso Rei, Rei sublime,
Queremos cultuá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo, reconhecer tua autoridade. Queremos agradecê-lo porque, além de rei, o Senhor é sacerdote e sacrifício, aquele que intercedeu e ofertou sua própria vida por nós. E queremos reconhecê-lo como Senhor, profeta também das nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor é completo e fez tudo completo na vida de cada um aqui nesta noite. Queremos que o Senhor tenha liberdade neste culto, fazendo milagre no coração de cada pessoa. Quem está triste, que o Senhor gere alegria. Aquele que está, ó Deus, angustiado, gere paz. Aquele que entrou aqui com dúvidas, gere a convicção do Espírito no coração. Aquele que está aqui nesta noite, ó Deus, com crise existencial, nem sabe por que veio, está com um buraco na alma, com uma tristeza inexplicável. Senhor, abençoe, faça um milagre. Que Jesus possa fazer a diferença na vida de todos nós. Consagramos nossa vida, consagramos este templo, consagramos, ó Deus, as pessoas que estão neste lugar para o Senhor. E que todo tipo de interferência do inimigo neste culto já possa ser, em nome de Jesus, destruída. E que nós estejamos atentos, prontos e possamos ser grandemente abençoados pelas músicas, pela palavra, pela comunhão, que tudo aqui contribua para que saiamos daqui para uma semana vitoriosa em nome de Cristo. Nós oramos, entregamos tudo e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor. É o que nós fazemos agora em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos que chegaram após o momento inicial. Vamos nos colocar de pé, dando continuidade a esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus e declarando a bondade do Senhor. Embora nós passemos por momentos de dificuldade, o Senhor tem sido bom para conosco. E só o fato, de nós podermos estar aqui nessa noite louvando ao nome dEle, já é o sinal da bondade do Senhor. Então, se você se sentir à vontade para cantar conosco a bondade do Senhor nessa noite. Te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Declarar que o nosso Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo.
faltam motivos para agradecer ao Senhor, não é verdade? E essa música talvez não seja conhecida de todos. Ela diz: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e tudo que me faz crescer. Eu vivo pela fé e eu não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Deus mudou a nossa história. Só isso já é um motivo de agradecimento grande ao Senhor. Nós não seríamos nada e nós não teríamos possibilidade nenhuma se não fosse a mão do Senhor sobre nós. No deserto é Ele quem nos ajuda. E nessa noite nós queremos declarar que toda honra, toda glória é dele. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou em mim, só vivo pra você. Não falta nada, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso aqui, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Existem os nossos momentos de dificuldade, né? A gente cantou que no deserto o Senhor não nos deixou morrer e nem desanimar. Mas talvez alguns de nós estejamos passando pelo deserto. E o segredo é olhar para a cruz e seguir nesse caminho. Ser co-participante do sofrimento de Cristo, para sermos co-participantes da glória eterna. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Que o Senhor nos faça capaz de reconhecer que a vida que nós temos é imerecida. Nós recebemos de graça do Senhor. Isso é honra. E a glória eterna seja dada a Ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou gentilmente
sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Seja para declarar que Deus é santo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és,
santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Bem, Deus, tu és santo. E nós queremos declarar nessa noite que nós viemos te adorar. Tu és totalmente amável, Deus, totalmente digno. E em nós mesmos nós não saberemos o preço, o que custou para Cristo a cruz. Por isso nós viemos neste lugar, nos derramando no teu altar e declarando que o Senhor é o nosso Rei. O Senhor em humildade veio. E nós queremos seguir nessa humildade de reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador. Luz do mundo vieste da terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós viemos, Deus, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
vez, adora o Senhor. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Nós louvaremos a esse Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos. Nós queremos nessa noite exaltar ao nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso escudo. Nesses momentos de dificuldade, que nós possamos confiar no braço forte do Senhor. Que nós possamos exaltar ao Senhor. Porque esse é o nosso desejo nessa noite. Que o nome dele seja glorificado. Nós queremos te louvar, Deus. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome. Toda adoração neste lugar, Deus. Não há outro Deus como tu. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós. É por isso que nós nos reunimos enquanto povo do Senhor. Porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. No poder que levanta mortos. No poder que cura os cegos, Deus. No poder que restaura vidas, Deus. E nós queremos exaltar com toda a nossa força e entendimento ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Recebe o nosso louvor, Deus, e a nossa adoração nessa noite. Nós declaramos que o Senhor é Rei, soberano sobre nós. E é nosso desejo te adorar dia e noite. Que a nossa vida seja uma constante adoração ao Deus que nos redimiu, que nos comprou, que nos lavou. O Senhor, Deus, o Senhor é o motivo de estarmos aqui.
Pela tua misericórdia, Deus, fale conosco nessa noite, porque nós queremos ser melhores ao Senhor e pelo Senhor. Obrigado pela oportunidade de te servir e de te adorar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse instante, trazer a palavra do Senhor para o nosso coração e, considerando aquilo que falamos domingo passado e considerando também a proximidade da Páscoa, nós queremos pensar de novo sobre Jesus. A semana passada, nós falamos de Jesus como modelo de liderança. Jesus, o único caminho para o líder. Hoje, dentro desta série que a gente poderia chamar de Eis o Cordeiro de Deus, nós vamos falar a respeito de uma outra parte na história, na vida de Jesus, que nós chamamos de os 3 ofícios de Cristo. Quais são esses 3 ofícios de Jesus Cristo? O que significam esses ofícios e o que eles têm de importante para nos ensinar hoje à noite? Quais são esses ofícios? Os 3 ofícios são profeta, sacerdote e rei. E Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei, o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei, ele realizou uma obra completa por você e por mim. Esses ofícios no Velho Testamento, eles eram distintos e muitas vezes concedido a pessoas diferentes, chamadas por Deus especificamente para estas funções distintas. Mas os 3 ofícios se reúnem na pessoa de Jesus Cristo. E no ato sacrificial da cruz, nós poderíamos dizer que nós temos a súmula desses 3 ministérios. A súmula desses 3 mais importantes cargos ou ofícios do Velho Testamento. O Senhor ungia o profeta através de todo um processo que você pode conhecer ali no Velho Testamento. O Senhor ungia o sacerdote, o Senhor ungia os reis. E esses profetas, sacerdotes e reis eram importantíssimos na história do povo de Deus no Velho Testamento. Aí vem Jesus e reúne na sua pessoa os 3 ofícios que na cruz do Calvário demonstram ou resumem tudo aquilo que Jesus deve representar para nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, mesmo nos dias de hoje. Porque só Ele, mais ninguém. Os profetas do Velho Testamento, eles eram importantes. Os sacerdotes também cumpriram um papel fundamental. Os reis cumpriram um propósito no Velho Testamento. Mas eles não fizeram obras perfeitas. Ninguém foi um rei perfeito. Ninguém foi profeta perfeito. Ninguém foi sacerdote perfeito. Você vê, por exemplo, Elias, um homem tão especial, mas o Elias teve depressão. Elias, depois de uma tremenda vitória diante dos profetas de Baal, fugiu de Raabe, de uma prostituta, uma mulher que, de Raabe, não Jezabel, desculpa, uma prostituta, uma mulher que veio para corromper o povo de Deus no Velho Testamento, não é? Casando-se com Acabe, e além de promover a idolatria, promoveu também, de certa forma, a imoralidade. Nós vimos isso em Apocalipse há poucos dias. Nós vemos ainda reis que foram tão bons como reis, mas não foram perfeitos.
sacerdotes que foram excelentes sacerdotes, mas não foram perfeitos. No entanto, Jesus, e somente Jesus, pelo sacrifício que ele realizou na cruz, foi aceito pelo Pai. E a gente pode dizer que ele foi profeta, sacerdote e rei de maneira plena, de maneira completa, cumprindo assim o propósito. A Bíblia diz, e a semana passada nós mencionamos, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, Jesus desenvolveu esses 3 importantes cargos na esfera da sua encarnação, quando o Verbo se fez carne. Nós falamos na semana passada, eu repeti esses dias isso em alguns grupos que eu participei, porque eu creio que talvez esteja um dos segredos para termos uma vida relevante e vitoriosa. É nós lembrarmos que Jesus se fez carne, ele era de fato homem, e olhando para Jesus, eu tenho a revelação de quem Deus é. Olhando para Jesus, eu sei como o homem deveria ser. Por isso nós devemos andar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olha lá Jesus, é assim que o homem deve ser. Olha lá Jesus, veja como ele revela a exatidão do ser de Deus. Você quer saber como Deus é? A Bíblia diz que Jesus revela quem Deus é. Você quer saber como o homem deveria ser? A Bíblia diz que Jesus mostra como o homem deveria ser. Por isso, esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós, com dupla natureza, natureza humana e natureza divina, ele pôde cumprir esses ofícios, estas funções, de maneira plena, completa, perfeita, como profeta, sacerdote e rei. E eu quero passar por cada um deles neste momento com vocês. E você vai perceber como que esta palavra pode ser relevante para nós ainda nos dias de hoje. Nós precisamos conhecer melhor a Jesus. As pessoas conhecem o Jesus histórico, as pessoas conhecem o Jesus dos filmes, as pessoas conhecem o Jesus que está na boca do povo, mas as pessoas não conhecem o Jesus da Bíblia, revelado de maneira plena pelas Escrituras Sagradas. Precisamos ver quem de fato é Jesus. Precisamos entender Jesus. Precisamos receber e viver com Jesus, sabendo quem de fato Ele é. E a primeira definição, o primeiro ofício que nós queremos analisar é o de profeta. E é interessante, primeiro, saber a definição de profeta. É claro, vocês já me viram definir profeta da seguinte maneira. Profeta fazendo a distinção com sacerdote. Vocês já me viram fazer isso algumas vezes, porque isso facilita a nossa compreensão. Profeta é aquele que fala de Deus para o homem. Sacerdote é aquele que leva a necessidade de Deus, do homem diante de Deus. Esta é a diferença de sacerdote e de profeta. Mas eu quero ampliar um pouquinho este conceito. Profeta no Velho Testamento e do ponto de vista bíblico é mestre, porque ele ensina. Quando você está ensinando alguém as mínimas coisas da vida cristã, você está exercendo na vida desta pessoa o ministério profético. Profeta é pregador, aquele que proclama, que anuncia. Profeta também na Bíblia é alguém que foi revestido de autoridade espiritual para falar em nome de Deus. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente por aí falando em nome de Deus sem ter as credenciais de profeta. Porque estão falando em nome de Deus com uma pseudo-autoridade, coisas que Deus não mandou falar. Virou até piada no meu evangélico, né? Fulano deu uma profetada. É ruim a gente brincar com isso. Porque profecia deveria ser uma coisa séria. É falar com a autoridade conferida por Deus. Falar em nome de Deus. Dizer coisas que Deus quer que nós digamos às pessoas. Alguém pensa que profeta é vidente. Preste atenção. O homem de Deus, ou o profeta de Deus, pode sim falar sobre coisas que ainda irão acontecer. Mas profeta não é necessariamente um vidente. Ele fala da parte de Deus, mas pode ser coisas para o presente e não somente para o futuro. A Bíblia chama a mensagem do profeta de oráculo. Oráculo não é o profeta. Oráculo é a mensagem do profeta.
ele transmite os oráculos de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. O profeta tem a incumbência, o dever de ser fiel. Por isso que a gente às vezes duvida de alguns que se denominam profeta, porque muitas vezes falta a fidelidade a Deus, que é marca essencial de quem é profeta. Ele precisa ser fiel a Deus, ao que Deus lhe determinar, isso ele fará, e a determinação de Deus é que faz toda a diferença. Por isso o profeta não se autovocaciona, não se autodenomina, o profeta é uma vocação. Aliás, na maioria das vezes, uma tarefa que a gente até nem gostaria de ter. O profeta mesmo nem gostaria de ser profeta, porque muitas vezes a incumbência que lhe é dada por Deus é uma incumbência difícil de se cumprir. É assim que nós vemos a figura do profeta no Velho Testamento. Mas a Bíblia nos diz que esse profeta do Velho Testamento tinha algumas funções que, apesar de toda essa introdução que eu fiz, eu gostaria de resumir. Talvez você até diga, será que eu tenho sido chamado por Deus para ser profeta na vida de alguém? Então vamos lá, quais são as principais funções que o profeta ocupava. Primeiro, o profeta, ele adverte o povo, ensina o povo. Vamos lembrar de um texto do Velho Testamento. O profeta Isaías, quando ele faz a advertência no capítulo 1 da sua profecia, ele diz para o povo assim, olha, não adianta mais vocês irem para o culto. O Senhor não está mais suportando esse culto hipócrita que vocês prestam. Um culto que está também ligado, associado, misturado, não é? Com o pecado. Ajuntamento solene com a iniquidade. E aí Isaías é duro em dizer, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles ficarão brancos como a carmesim. Aquele texto ali de Isaías capítulo 1, mostrando que o Senhor quer religião sincera. E a religião sincera tem que vir acompanhada de arrependimento, de contrição, de mudança de vida, de remorso, de não brincar com Deus. O profeta adverte as pessoas nesse sentido. O profeta pode predizer acontecimentos futuros. Elias chega ao rei, conforme agora mesmo eu citei o exemplo, e diz para o rei, vai se alimentar, se cuida, porque vai chover. E não tinha nuvem no céu, não tinha nenhum mormaço, não havia nenhum sintoma de que iria chover, mas Deus tinha dado para ele esta revelação. Vai lá e pode predizer, pode anunciar, pode profetizar que vai haver chuva na cidade. E a Bíblia diz no mesmo capítulo mais embaixo que sem dúvida nenhuma a chuva veio. A profecia se cumpriu, porque era uma profecia do Senhor. Não é? Uma profecia vinda da parte de Deus. O profeta pode também sim predizer quando Deus manda. O profeta pode ser instrumento de Deus para operar milagres. Quem opera milagres é Deus, mas ele pode ser o canal. Lembra daquela jovenzinha que estava trabalhando lá com aquele comandante do exército do rei da Síria, que estava leproso, e ela dizia para aquele comandante, se o senhor tivesse diante do homem de Deus que está na minha terra, o senhor seria curado. E aquele homem foi até a sua terra, e o profeta Eliseu foi um instrumento de Deus para a cura daquele homem. Mas a principal missão do profeta é o de representar Deus, por isso que profeta não pode brincar. Ele fala em nome de Deus, ele representa Deus, ele é, sem dúvida alguma, alguém que interpreta os sonhos de Deus, a vontade de Deus na vida das pessoas. E essa não é uma tarefa simples, fácil, não é uma tarefa que pode ser feita de qualquer maneira. O profeta anuncia, prega, ensina, mas faz tudo de modo íntegro para que a vontade de Deus seja conhecida de todos. Mas além disso, vamos agora trazer para a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele chama Jesus de profeta, o que nós estamos querendo dizer? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que
houve profecias específicas a respeito de Jesus, que seria, ou que viria para ser, um grande profeta. Moisés anunciou Jesus como profeta. O salmista anunciou Jesus como profeta. O próprio Senhor Jesus se viu como profeta. Interessante, Jesus se viu como profeta. Existem pelo menos 2 passagens bíblicas bem interessantes que demonstram isso. Uma é quando ele é rejeitado na sua terra. O que Jesus diz? O profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus está se chamando profeta. A outra é quando ele diz um recado aparentemente desaforado para Herodes, que queria que ele sumisse da região. Diz para aquela raposa que hoje eu faço milagres, amanhã minha agenda está cheia, eu só vou embora na hora que meu serviço profético nessa cidade acabar. É interessante porque antes da hora certa de Jesus morrer, ninguém podia tirar-lhe a vida. Ninguém. Mas na hora certa que estava chegando a hora de Jesus morrer, ele mesmo determinadamente foi para Jerusalém. E indo para Jerusalém, ele foi preso e morreu. Então Jesus morreu na hora certa, ele sabia que a sua hora havia chegado, mas na hora que era para ele profetizar, realizar milagres, fazer o trabalho do Pai, ele fazia sem nenhum temor. E isso foi realmente algo fantástico. Jesus, portanto, ele era profeta. Agora, que profeta era Jesus? Ele deixou a forma de Deus, assumiu a semelhança de homem, mas ele sabia tudo do Pai. Quem é profeta maior e mais perfeito do que esse? Alguém que sabia tudo acerca do Pai? Qualquer um de nós exercendo o ministério profético, temos que ter vida de oração, temos que ter intimidade com a Bíblia, temos que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, mas nunca chegaremos à perfeição de poder dizer com autoridade aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui na terra. Porque Jesus tinha a mesma natureza do Pai. Ele tinha convivido toda a eternidade com o Pai. Ele tornou-se homem, encarnou-se, o Verbo se fez carne, mas ele sabia absolutamente tudo. Por isso ele era um grande profeta. As verdades acerca do Pai ele sabia todas. Quando ele foi conversar com a mulher samaritana, não é? O que Jesus disse para a mulher samaritana? Aonde se deve adorar? E Jesus disse para ela, respondendo a essa pergunta, onde se deve adorar? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus estava dizendo assim, eu conheço o Pai, eu vou te explicar como é que o Pai é, eu vou te explicar como é que o Pai deve ser adorado. Jesus era um profeta que sabia absolutamente tudo sobre o Pai. Homem que impactou uma geração. Os próprios líderes mandaram prender Jesus ou mandaram perseguir Jesus. Os soldados que nem experiência religiosa tinham voltaram dando o seguinte relatório: ninguém jamais falou como este homem. O jeito desse homem falar é algo extraordinário, diferente de todos os demais profetas, diferente de todos os demais pregadores. Ninguém jamais falou como este homem. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus falava de uma forma que nenhum outro profeta falou. Sabe como é que os profetas falavam? Com toda integridade, com toda autoridade, mas eles falavam assim: assim diz o Senhor. Você sabe como é que Jesus falava? Eu, porém, vos digo. Porque ele tinha autoridade para isso, como profeta que ele era. Esse é o primeiro ofício de Jesus. Quem é de nós que pode chegar em alguém com autoridade e dizer, eu, porém, vos digo? Jesus podia dizer, eu, porém, vos digo, porque ele tinha esta autoridade perfeita como profeta que ele era. Um grande profeta. Um profeta perfeito. Um profeta que cumpriu integralmente a sua missão. Em segundo lugar,
Jesus Cristo como sacerdote, que é o segundo ofício. Nós já temos uma boa noção do ministério sacerdotal e do ministério profético, mas quero aprofundar um pouco nessa função sacerdotal. E se você quer ouvir mais sobre este assunto, ouça o escritor aos Hebreus. Veja o que diz no capítulo 7, depois você pode abrir a sua Bíblia, eu não transcrevi esse texto, mas capítulo 7, a partir do verso 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Olha aí, a função sacerdotal, interceder por eles. E aí o texto segue dizendo: ora, do que estamos dizendo? O ponto principal é este. 2 pontos. Olha qual é o ponto principal. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Ele habita, o sacerdote, ele presta serviço no santuário. Hebreus está dizendo isso, mas isso era a prática do Velho Testamento. Recordando lá, como é que o povo intercedia, como é que o sacerdote intercedia pelo povo no Velho Testamento? É claro que isso acabou e eu vou explicar agora mesmo para não deixar nenhuma margem para dúvida, mas assim que acontecia. Ele primeiro chegava, tinha todo um cerimonial, todo um ritual para ele se purificar. Ele se lavava, fazia toda aquela troca de roupa, vestia uma roupa de linho branco, de linho puro, não é? E aí ele entrava, ele saía onde o povo estava no pátio externo, ou então no átrio, mas ele entrava mais do que no santo lugar. Tinha um repartimento lá, um compartimento lá, separado por uma cortina muito grossa, que era chamada de Santo dos Santos. E neste lugar, Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar, depois de todo esse ritual que nós acabamos de mencionar, porque lá estava a arca com o propiciatório que representava a presença de Deus naquele lugar. Dizem que era até com uma corda amarrada no pé, porque se aquele sacerdote, porventura, morresse, ninguém podia entrar lá para tirar o corpo. Tinha que puxar o cadáver ali pela corda, porque naquele lugar, para a realidade do Velho Testamento, era a habitação de Deus. Era o santíssimo lugar. Agora a Bíblia diz que o santuário no qual o nosso sumo sacerdote Jesus está. Este santuário não foi feito por mãos humanas, e este santuário é um santuário perfeito, onde Deus habita e onde o Senhor tem acesso livre. Por isso nós temos um sumo sacerdote que está à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem. Jesus pode entrar no santuário. Eu teria tantos versículos, se o tempo permitisse, no livro de Hebreus, falando a respeito da função sacerdotal, que eu poderia dizer, mas eu termino essa função sacerdotal dizendo que o sacerdote é aquele que consultava também a vontade de Deus para dizer ao povo qual era a vontade de Deus. O sacerdote do Velho Testamento tinha, inclusive, o Urim Tumim. O Urim Tumim era uma espécie de uma sorte, uma medalha para tirar sorte, para dizer qual era a vontade de Deus. Isso na realidade do Velho Testamento. Porque ele precisava saber a vontade de Deus para dizer para o povo. Esta era a função sacerdotal. Mas se a gente puder resumir a função sacerdotal, é a de intercessão. É a de levar a necessidade do povo diante de Deus. Essa era a função sacerdotal. Hoje, eu já avisei nas redes e de manhã, faleceu a dona Marinha, cantora, né? Aquela nossa querida cantora, veio aqui algumas vezes. Ela faleceu hoje pela manhã e agora à tarde eu fui ao velório, antes do culto, 5 horas da tarde, 4 e pouco. E ali eu tive a oportunidade de cumprimentar algumas pessoas. Uma pessoa que eu não recordei me cumprimentou e disse: pastor, o senhor fez o meu casamento. E eu olhei, não vou lembrar de todas as pessoas que eu já fiz o casamento,
mas lembrei-me dele, não lembrei-me dele, mas ele me apresentou e disse que eu fiz, tá bom. Ele nem era da nossa igreja, era de uma outra igreja cristã, mas foi atrás de mim para fazer esse casamento. 20 e tantos anos atrás, eu era pastor na Cristã da Vila Nova na época. E aí ele disse o seguinte: ore por mim, porque o nosso casamento, depois de 27 anos, se eu não estou enganado, está em crise. Né? Eu pedi o nome dele, porque eu não recordava, ele me deu o nome. E eu assumi uma responsabilidade sacerdotal, porque eu não posso mentir para aquele moço. Eu disse para ele que eu ia orar. Já fiz a primeira oração hoje, na minha oração, quando eu sentei aqui na minha cadeira, intercedendo por aquele casal que eu nem me lembrava. Levando diante de Deus o meu clamor para que Deus restaure aquele relacionamento, para que Deus abençoe aquele casal. E ele diz: pastor, nós estamos separados dentro de casa, é só milagre, porque ela nem quer esse milagre, porque eu estou dizendo, Deus vai fazer uma obra. Ela disse: e se eu não quiser? Né? Deus respeita, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas Deus também pode quebrantar aquele coração. Nós cremos nessa possibilidade. Deus pode quebrantar aquele coração. Mas naquele momento, de quem que aquele casal está precisando? De um sacerdote. De alguém que leve a sua necessidade perante o Senhor. Né? E aqui nós estamos com igrejas cheias de pessoas que podem exercer o ministério sacerdotal. Você pode ser um instrumento para levar perante Deus os pedidos das pessoas que chegam até você. O testemunho de uma das filhas da dona Marinha foi o seguinte: ela vivia falando para vocês, pastores que estão aqui, que orava por vocês. Eu quero dizer para vocês que ela não só falava, né? Ela orava mesmo, porque eu ouvia as orações. E dizendo que até agora, na reta final, quando ela estava confusa, na hora de orar a confusão acabava. E ela começava a orar e lembrar de tudo quanto é pastor, nominalmente citar diante do Senhor e apresentar esses pastores amigos, conhecidos dela, nominalmente diante de Deus. Ministério o quê? Sacerdotal. Não é? Agora a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus foi o sacerdote perfeito. Por que ele foi o sacerdote perfeito? Quem é o símbolo do sacerdócio no Velho Testamento? É o sacerdote Arão. Mas o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. E eu vou dizer por quê. O sacerdócio de Arão, ele foi segundo a ordem de Levi. Dizer que ele foi segundo a ordem de Levi significa dizer que era um sacerdócio comum, imperfeito, mutável, provisório. Essa é a realidade do sacerdócio de Arão. Mas a palavra de Deus nos diz que o sacerdócio de Cristo não foi segundo a ordem de Levi. Foi segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você pergunta: o que o senhor sabe de Melquisedeque, pastor? Nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Melquisedeque, desculpa, que Melquisedeque não foi gerado. Melquisedeque não morreu. Simboliza o sacerdócio que é eterno, que não teve começo e não terá fim. Por isso mesmo, o sacerdócio do Senhor Jesus, ele é mais do que o de Arão, porque ele não é provisório, ele é eterno. Porque convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito os mais sublimes dos céus. E aí segue o texto, no mesmo capítulo 7 de Hebreus, mostrando que só Jesus, que está sentado à direita de Deus, podia exercer esse sacerdócio, por isso, simbolicamente, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi. A Bíblia nos diz que, além de sacerdote, Jesus também foi a oferta. Ele era o ofertante e ele era a oferta. Capítulo 4 de Hebreus tem um texto que eu já preguei sobre ele e amo, 14 a 16 os versículos. Falando sobre Jesus, diz: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. E depois completa dizendo que Jesus, como grande sumo sacerdote nosso,
Ele passou por tudo que nós passamos, por isso ele tem compaixão. Jesus sabe o que você está sentindo hoje à noite, sabia? Ele é o grande sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Compadece, ele tem compaixão. E por que Jesus tem compaixão? Porque ele é o sacerdote que sofreu. Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus sentiu dor, sentiu saudade. Jesus passou pela experiência da morte. Por isso ele tem sensibilidade, ele sabe de tudo o que nós enfrentamos. Você foi abandonado? Jesus também foi. Você foi traído? Jesus também foi. Você sofreu perdas fortes na sua vida? Jesus também sofreu. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que leva a nossa intercessão diante do Pai. Vocês conhecem a história de Johnny e eu já me reportei essa história. Pretendo terminar o culto cantando um hino que Johnny cantou num jantar, se eu não me engano, um jantar dos homens de negócio lá nos Estados Unidos, que é Se Paz a Mais Doce. Johnny era uma mulher tetraplégica. Tetraplégica. Ela sofreu um acidente quando deu uma de ponta lá num lugar e bateu a cabeça e ficou paraplégica, tetraplégica. Johnny ficou revoltada, queria morrer, mas como suicidar? Só se alguém, a pedido dela, lhe matasse. Johnny se converteu depois que uma amiga, inspirada pelo Espírito Santo, porque a amiga fez no rompante, depois que as argumentações já tinham se esgotado, e que aquela mulher que perdeu tudo na vida e por último tinha perdido o noivo, porque ela estava noiva quando sofreu o acidente. Quando ela pediu para a amiga, se você realmente é minha amiga e se você realmente me ama, me ajude a morrer. E você vai provar que é minha amiga. Johnny ouviu da amiga um grito e aquela amiga, creio eu, sem nenhuma mais de dúvida, que inspirada pelo Espírito Santo, disse assim: Johnny, entregue sua vida a Jesus, porque Ele sabe exatamente o que você está sofrendo, porque Ele esteve tão paralítico quanto você está agora. E Johnny conhecia a história de Jesus por causa da sua história cristã, mas não tinha uma experiência com Jesus. E ela, quando disse que Jesus esteve paralítico tanto quanto ela, aquilo a despertou e aquela menina começou a dizer: o que você acha das horas que Jesus ficou preso na cruz, sem poder se mexer, sem poder sair? Aquelas horas agonizantes, numa posição só, de um jeito só, dependurado no madeiro, numa forma só. Aquele momento, minha querida, Jesus estava paralítico. Foi uma paralisia que durou poucas horas, mas foi as horas mais angustiantes da vida de Jesus. Por isso, Johnny, ele é sensível à sua paralisia. Por isso, Johnny, ele pode ser o seu grande sumo sacerdote. E naquele dia Deus fez uma obra no coração daquela jovem que viajou o mundo dando testemunho, aprendeu a pintar com a boca, escrever com a boca. E esse hino que nós iremos cantar hoje, que vocês conhecem tão bem, que tem uma história lindíssima também, Se Paz a Mais Doce, comoveu um auditório muito grande de homens de negócios, quando escureceram o auditório e um foco de luz andou dentro do auditório e parou em cima de uma cadeira de rodas onde estava Johnny Erickson. E aquela jovem começou a cantar: se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Com Jesus sempre sou, feliz sempre sou com Jesus. Não é? É possível, porque Jesus se compadece de nós. Talvez o seu cônjuge não tenha compaixão de você, seus filhos não têm, talvez os seus amigos não acreditam na sua dor. O grande sumo sacerdote Jesus acredita. Não é? Ele sabe o que você está passando. Pode entregar a Ele. Ele é o grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele abriu a porta.
Ele chega na presença do Pai, Ele leva diante do Pai as nossas necessidades. E por último, Jesus como Rei. Há uma profecia de Jesus como Rei. Assim como houve para que ele seria profeta e sacerdote, havia uma profecia de que Jesus seria Rei. Entre tantas profecias do Velho Testamento apontando para Jesus, aquele que ia nascer da linhagem de Davi. Sabia que Jesus morreu por causa disso? É evidente, ele morreu por causa do nosso pecado, mas eu estou dizendo assim, a desculpa, uma das desculpas para prender Jesus, que levou as autoridades políticas da época a reagirem-se contra Jesus, foi o fato dele ser aclamado rei. Ele entrou em Jerusalém de modo triunfal, como rei. Quando ele nasceu, os magos vieram até Belém para visitá-lo, trazidos e guiados por uma estrela. E a pergunta dos magos era: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus, que é o livro que apresenta Jesus como rei, diz que depois da sua crucificação, havia ali uma epígrafe, havia ali uma frase, feita em forma de chacota, mas que representa e significa muito. Este é Jesus Nazareno, Rei dos judeus. É claro que Jesus era rei porque foi profetizado. Olha, eu vou de tantos textos, eu selecionei um que é conhecido para ler para nós hoje à noite. Salmo capítulo 2, ou Salmo de número 2, versículos 6 a 8. Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, falando de Jesus. Meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Pede-me e darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão, para você reinar. Você é meu filho, você é o rei sobre Sião, o rei da grande cidade do Senhor, edificada sobre o monte. Profecia. Olha o texto aí, Salmo de número 6, que podia ter sido projetado antes. Esse rei foi rejeitado. João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Interessante, não é? Veio para o que era seu. Tem gente que não entende esse texto, mas os seus não receberam. Está se referindo aos judeus, não é? Ele veio primeiramente para restaurar a nação de Israel, mas ele foi rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Como havia da parte do Pai uma definição lá em Abraão de que através de Israel, que na verdade através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, o Senhor cumpre a sua promessa através de Jesus. Jesus dá uma chance para que Israel se arrependa e cumpra o seu papel. Israel não se arrependeu. Então o próprio Senhor Jesus virou bênção para todas as nações da terra. Veio para o que era seu, os seus não receberam, o rei foi rejeitado, criticado, cuspiram nele, etc. Você sabe por que isso aconteceu? Porque não haviam entendido qual era a natureza do reino. Qual é a natureza do reino? Veja o texto. O texto diz assim: nem dirão, ei-lo ali, ou aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Eles queriam um rei que libertasse eles politicamente das garras de Roma. Mas o reino do Senhor não era um reino visível. Não. Outro texto, o próprio Senhor diz que o reino dele não é comida, nem bebida, mas o reino dele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Portanto, a gente pode definir e dizer: o reino de Jesus, na sua primeira vinda, é um reino espiritual. Essa é a natureza do reino.
Mas e o rei futuro, ou o reino futuro? O reino futuro ou o rei no futuro? Diz o texto de Mateus 28, 18. E aproximando-se de Jesus, isso depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E mais um versículo diz assim, olha, Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Preste atenção aqui. O reino de Jesus hoje está no seu coração. Está no meu coração. Mas Jesus vai voltar, e o seu reino vai ser um reino visível. Jesus vai voltar com toda a autoridade que o Pai lhe conferiu. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra é autoridade para governar, autoridade para reinar, autoridade para reger as nações. Não é? O Senhor vai reinar. E aí o reino não vai ser mais invisível, não. Na segunda vinda de Jesus, o seu reino será um reino visível e não invisível. Jesus, como Rei dos Reis, é para nós o grande Rei. O grande Rei. O grande Rei. Ele é o grande profeta que tem intimidade com o Pai. Ele é o grande sacerdote que se ofereceu como oferta e leva diante de Deus as nossas necessidades. Ele é o grande Rei, que reina em nossos corações e vai estabelecer o seu reino que não terá fim quando Ele voltar. Na segunda vinda de Cristo, ver-se-á de modo total os efeitos plenos deste tríplice ministério em favor dos pecadores. Como profeta, Jesus não somente ensinou, mas ele falou como profeta, com a autoridade do Pai. Ele ensinou a palavra com a autoridade de quem era o Verbo que se fez carne. Como sacerdote, ele nos amou ao ponto de oferecer a si mesmo, derramando o seu precioso sangue para pagar pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que depois disso ele ainda continua exercendo o ministério sacerdotal, porque nós temos um advogado junto ao Pai, advogado que intercede por nós. Como rei, embora possuindo todo o poder no céu e na terra, ele foi rejeitado, foi negado, foi abandonado, mas um dia ele aparecerá nas nuvens e vai descer para buscar a sua igreja, para reinar eternamente com ele. Um reino que não terá fim. E mesmo aqueles que rejeitam Jesus, um dia vão se curvar e dizer que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele reina. Ele vai reger toda a terra, sobre toda a terra. Assim será. Eu não sei se você está feliz por saber que a cruz garante para nós que Jesus é o nosso profeta. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso rei. Não sei se você está feliz e compreendeu a dimensão disso. De que porque Jesus na cruz do Calvário completou esse ministério e esses ofícios, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Eu posso crer numa eternidade onde eu reinarei com Ele. Que bênção, irmãos, saber que Jesus é o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. Será que hoje nós podemos ir embora crendo que aprendemos mais uma coisa preciosa sobre Jesus? Não é? A gente que vê tanta profecia, tanto trabalho sacerdotal, né? Os reis do Velho Testamento,
saber que Jesus em si mesmo reuniu esses 3 importantes cargos, ofícios, ministérios: profeta, sacerdote e rei. Quero convidar vocês para a gente cantar. Eu fiquei tão em dúvida se cantaria Porque Ele Vive ou se cantaria Se Paz a Mais Doce. Mas eu acabei optando por Se Paz a Mais Doce. Queria que nós cantássemos esse hino. Não é? Se paz a mais doce me deres gozar. Sabe por quê? Porque mesmo, além da história que eu contei, você sabe a história que cerca esta composição? Você deve ter ouvido isso algumas vezes. O autor desta música perdeu toda a sua família num acidente de navio. Depois ele fez a mesma viagem e pediu para o timoneiro dizer para ele aonde tinha acontecido o acidente que matou a sua família. Esposa e filhos. E quando chegou naquele lugar, com seu coração contrito, mas em oração, gratidão ao Senhor, conversando com Deus sobre a dor que ele sentia, Deus o curou, o restaurou, dando para ele a letra desta música, né? Onde ele pediu paz e o Senhor lhe deu. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Convido você a ficar em pé. E convido você a dizer assim: Senhor, gere essa paz no meu coração. Está precisando de quê, dona Nedir? Porque ele não tem nos Salmos e Hinos não, né? Ou Se Paz a Mais Doce? Tem não. Esse aí não é dos Salmos e Hinos. Eu quero convidar você a cantar esse hino fazendo uma oração, tá bom? Saia daqui crendo que Jesus é tudo na sua vida. Se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó Senhor, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. As mulheres cantam, sou feliz. Sou homem, sou feliz. Ó Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Mulheres, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor com mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz
sou feliz nas circunstâncias. Aliás, as circunstâncias vão gerar muita dor, tristeza e ansiedade, na maioria das vezes. Mulher, não é no marido que você é feliz. Marido, trate bem sua mulher para ser feliz com você também. Mas não é. Marido não é com a mulher. Não é? Que Deus abençoe que você tenha uma mulher ótima. Mas não é. A nossa felicidade deve independer das circunstâncias. Não é? Sou feliz com Jesus. Vamos repetir o coro? Sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Amém. Você vai sentar, a dona Enedi vai permanecer ali, nós vamos cantar. Acha-se o outro cântico aí, depois do ISEC Notícias. Vamos assistir o ISEC Notícias, depois a gente termina com Porque Ele vive, posso crer no amanhã, tá bom? Vamos assistir o ISEC Notícias, dá para sair agora? Deus enviou o outro cântico, mas pode primeiro pôr o ISEC, por favor. Boa noite, está começando mais um ISEC Notícias. Atenção, jovens, vocês não podem perder nossa programação do próximo sábado. A ISEC, juntamente com a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, a Cristã Evangélica do Setor Oeste e a Cristã Evangélica Vida Nova, estão promovendo o primeiro intercâmbio jovem deste ano. O evento será aqui na ISEC, às 20 horas. Venha participar, ter um momento de comunhão com Deus e conhecer novas pessoas. Venha participar de um dos 2 cultos que teremos no próximo domingo, dia 6. O primeiro será pela manhã, às 9h30, onde teremos batismo, louvor, mensagem e muita comunhão. Em seguida, será realizado um almoço no anexo 2, cujo investimento para participar é de R$10 por pessoa. Você já pode confirmar sua presença para almoçar com a gente, com seu líder de grupo pequeno ou pela secretaria da igreja. O segundo culto do dia será às 19 horas. Teremos o mesmo louvor e mensagem e vamos celebrar a Santa Ceia. Se você tem compromissos nesse dia, escolha um dos horários em que você pode participar. Convide seus amigos e família e venha congregar com a gente. A partir de março, a cada terceiro domingo do mês, teremos nossa reunião com líderes de grupos pequenos. Nossos encontros vão começar sempre às 8h30 da manhã e encerrar às 11h30. Além dos momentos de comunhão, vamos participar de debates, estudos e reflexões sobre grupos pequenos, para melhorarmos cada vez mais nessa área. Esse convite é extensivo a todos os líderes em treinamento e a quem tiver interesse em aprender sobre liderança. Se você já frequenta a ISEC e deseja se tornar um membro ou se batizar, não perca essa oportunidade. No próximo domingo, dia em que teremos 2 cultos, será realizado o nosso batismo e vamos receber novos membros. Procure o seu líder de grupo pequeno ou a secretaria da igreja pelo telefone 3531-1000 ou pelo e-mail isec@isec.org.br. Venha fazer parte dessa família. O ISEC Notícias está disponível nas redes sociais e no site da igreja. Até a próxima. Só para complementar, tem um aviso do berçário. Quem puder se voluntariar para ajudar no berçário, falar com a Belinha ou com a Delma após o culto, tá? A Delma já está lá no berçário, mas após o culto ela vai estar ali na recepção, e a Belinha, que está no Ministério Infantil, virá para cá também. E uma coisa interessante que a Delma me falou hoje é que homens também são bem-vindos para voluntariar no berçário. Desde cedo, as crianças precisam ter o referencial masculino também, tanto no Ministério Infantil quanto no berçário, tá?
Então, homens também são bem-vindos para ajudar. E eu também quero já dizer para os irmãos que existe um grupo de pessoas, para não pegá-los de surpresa aí, mas nós já estamos conversando há algum tempo, querendo ir a Israel este ano. Se você tem vontade, desejo e quer se programar para isso, deverá ser em outubro. A pessoa responsável pela viagem não mora em Goiânia, mas já foi lá 257 vezes, levando pequenos grupos, né? De 15 pessoas acima ele já leva. E ele virá na nossa igreja nos próximos domingos, talvez daqui 2 ou 3 domingos, e eu vou dar para ele 5 a 7 minutos do culto para que ele explique o projeto. Às vezes você fala assim, não dá para mim, é muito caro. Você pode se surpreender. Algumas pessoas com quem a gente conversou assustaram, né? Então, se você deseja, se prepare para isso, ok? Então, esses 2 avisos, do berçário e desta viagem que está sendo planejada. Devo lembrar os irmãos que, apesar de não ter aparecido no ISEC Notícias, haverá Santa Ceia também no culto da manhã, domingo que vem, tá? Ceia de manhã e ceia à noite. Só o batismo, que por enquanto, pelos candidatos que temos, será apenas de manhã. Então, vai ser um culto repetido? Vai, mas você não vai assistir batismo à noite. Quem vier à noite não vai poder ver o batismo, porque o batismo eu acredito que será apenas pela manhã. Enquanto cantamos, né, o cântico Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, etc. E porque Ele vivo posso crer no amanhã, você poderá trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Nós queremos parabenizar a Samara. Cadê a Samara? Está lá, aniversário dela hoje. Outros aniversariantes da semana, do dia, né? Tem mais aqui hoje? De hoje, tem mais algum? O Wellington, desculpa, Wellington. Falar disso, você comeu aquele negócio lá na casa do irmão? O Wellington comemora aniversário, mas celebra a festa na casa do irmão com os frangos do irmão. E eu passei lá e vi que tinha uns carros, quase que eu parei lá, viu? Eu vi uns 4 ou 5 carros lá, falei assim, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas é o Wellington também, que fez aniversário, está fazendo aniversário hoje. Após o cântico, oraremos pelos aniversariantes. Vamos voltar a ficar em pé, traga seu dízimo e oferta e vamos cantar. Eu quero convidar o pastor Nivaldo, ele fará a última oração e intercederá pelos aniversariantes, além dos dizimistas e ofertantes. O pastor Nivaldo estará orando pelos aniversariantes, Samara e Wellington. Ok, cantemos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E não tem outra? Acabou? Então acabou. Pastor Nivaldo, acabou, estava tão bom e acabou, né? Vamos orar. Samara, Wellington e os dizimistas e ofertantes. Amém? Essa já é a oração final. Interceda, por favor, pelos aniversários. Pai querido, nós queremos, neste momento, te dizer a nossa gratidão, porque temos experimentado, ó Pai, as tuas ricas bênçãos em nossas vidas. E como gratidão, ó Deus, nós tivemos a oportunidade de virmos aqui à frente, trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, não, ó Pai, em forma de pagamento por aquilo que o Senhor fez ou por aquilo que o Senhor faz por nós, mas tão somente para demonstrarmos, ó Pai, um culto de adoração que nós devemos ao Senhor. Na verdade, ó Deus, essas ofertas que foram colocadas diante do Senhor, elas foram feitas, Senhor, com espontaneidade, ó Pai. Foram feitas, ó Pai Santo, corações reconhecedores de que o Senhor é Deus, o único Deus, o Deus dono de todas as coisas, porque do Senhor é o ouro, porque do Senhor é a prata. Ó Santo Deus, como é bom ter esse privilégio, como é bom, Pai Santo, nós fazermos da nossa oferta um ato de culto, Senhor, e sermos abençoados cada vez mais pelo Senhor. Que o Senhor possa estar também, ó Deus, abençoando a igreja que recebeu essas ofertas, as pessoas, ó Deus, que têm que administrar esses recursos, que elas também o façam com amor, com dedicação, com integridade, acima de tudo entendendo que é um chamado do Senhor e que essas pessoas possam fazer esse trabalho tão somente no sentido de cumprir, ó Deus, com a tua vontade, com a tua soberania. Dá integridade para que esses recursos possam ser aplicados com muito esmero e com muito cuidado e com muita vontade e direção do teu coração. Ó Deus amado, queremos também, na oportunidade, te agradecer pelos aniversariantes, esses nossos irmãos que o Senhor também foi benevolente para com eles, permitindo que tanto a Samara como o Wellington, Deus, pudesse completar mais um ano de vida. Nós sabemos, e eles sabem disso, e eles reconhecem isso, que durante todo o ano que passou, eles puderam contar com a tua boa mão. E agora, ó Pai, o ano que inicia, o Senhor esteja, ó Deus, mais uma vez, conduzindo, Senhor, os passos dos nossos irmãos, seus sonhos e seus projetos. Que o Senhor esteja presente a cada momento na vida de cada um deles, ó Pai. E que o Senhor agora nos despeça desse culto maravilhoso que tivemos. Obrigado por essa palavra, ó Pai, que nos mostra quem é Jesus Cristo para nós. O nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Ele é, ó Pai, o nosso Salvador. Obrigado por isso, que essa semana possamos viver, ó Pai, com esta mensagem. E tudo aquilo que formos fazer, que possamos fazer pensando que nós temos um sacerdote, que nós temos um profeta, que nós temos um rei, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, ó Deus, por tudo. Despede-nos, ó Pai, com a tua bênção, Senhor, nos levando de volta para nossas casas, nos dando uma boa semana nas nossas atividades, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão de Cristo,
a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Amém.